Olá! De acordo com o Sebrae, 36 de cada 100 brasileiros que estão na faixa entre 18 e 64 anos estão conduzindo uma atividade empreendedora. Desses, 20 estão em negócios que foram criados há menos de 3 anos. A gente sabe que empreender é um desafio, principalmente aqui no Brasil, né? É uma atividade cheia de riscos e também de desafios. Mas o que o empreendedor precisa ter em mente para proteger o seu negócio e o seu patrimônio? Bom, para conversar com a gente sobre esse assunto aqui na TV Estadão, nós recebemos no estúdio o diretor executivo de produtos, pessoa jurídica da Tokio Marine, o Felipe Smith, e a Patrícia Sibinelli, que é especialista em gerenciamento de riscos. Eu sou a Rita Lizauskas, vou conduzir essa conversa e gostaria muito de receber dúvidas de vocês que estão participando aqui com a gente dessa live e acompanhando essa transmissão aqui com a gente na TV Estadão. Bom, sejam bem-vindos, obrigada por terem aceito o nosso convite. A primeira pergunta é a seguinte: na hora de abrir um negócio, o empreendedor deve considerar o que em relação à segurança, Felipe? Então, a gente defende que na hora do empresário abrir o seu negócio, ele deve se preparar para proteção contra possíveis riscos, né? Então, tem vários protecionais que ajudam ele a mitigar possíveis riscos, né? Os riscos normalmente que a gente vê no mercado são riscos da natureza, por exemplo, né? Você pode ter vendaval, alagamento, queda de raio, né? O São Paulo é uma cidade é a cidade onde mais tem queda de raio. Você pode ter sinistro de coisas de incêndio, danos de incêndio, você pode ter danos de roubo e outros danos. Então a gente sempre recomenda que a primeira coisa que o empresário deveria fazer é realmente ver quais são os riscos que ele pode mitigar, né? Fazendo esse trabalho prévio, o seguinte seria realmente fazer um seguro, porque nem todos os riscos são evitáveis. Então a ideia é que ele prepare a sua empresa para possíveis riscos, mitigue esse risco e obviamente contrate o seguro. Caso aquilo, né, que ele se preparou não seja suficiente e aconteça um dano, a seguradora vai estar aqui para ajudá-lo a reconstruir seu imóvel e dar continuidade no seu negócio. Porque muitos desses riscos podem trazer, obviamente, prejuízos para o negócio dele, né? Você tem, por exemplo, vários riscos que a gente vê hoje em dia, por exemplo, incêndio. Tem o risco de incêndio, que é o dano físico. Você tem a consequência também, que a gente fala que é a perda de receita. Então você teve um sinistro de incêndio, você ficou parado 6 meses a 1 ano para reconstruir seu imóvel. Você tem a perda de receita, seu negócio parou, você deixa de receber uma receita. Então você tem cobertura também para a perda de receita do seu negócio, enquanto ele estiver parado fazendo a reconstrução do seu imóvel. Patrícia, você trabalha com gerenciamento de riscos, né? A pessoa, na hora que ela vai empreender, ela tem essa visão de, olha, deixa eu me cobrir desse lado ou não? O empreendedor, quando ele monta seu plano de negócios, ele está muito focado no seu objeto que vai ser o seu negócio em si. Então, se ele vai produzir alguma coisa, ele está de olho no produto. Ele está preocupado com aquilo, ele está preocupado com o serviço, com o que ele está fazendo. Emocionalmente envolvido, financeiramente, o tempo dele todo, ele se dedica totalmente àquilo. E ele acaba deixando de lado essas precauções que vão tirar o sono dele e, quiçá, algumas outras coisas a mais se acontecer algum sinistro. O que a gente recomenda é que se faça, quando você está fazendo um plano de negócio, você faça o seu mapeamento de riscos e elabore um plano de respostas a esses riscos. E alguns desses riscos, eles são, o tratamento que se dá são justamente os seguros. Por quê? A gente deseja que aquele plano de riscos ele fique na gaveta dele, né? Que ele nunca precise usar. Mas se ele precisar usar, a prontidão na resposta, a prontidão dele agir naquele momento, ele não vai se envolver totalmente, se desesperar e não vai tirar a energia do negócio dele se ele tiver um seguro, por exemplo, de incêndio, de roubo, os riscos digitais que hoje em dia está aparecendo também. O Felipe falou de incêndio, por exemplo, falou de roubo, falou de enchente, de raio. Quando você vai ver um negócio, você vai fazer esse plano de gerenciamento de riscos, né? O que você olha no negócio do cliente para chamar a atenção dele? Olha, a gente tem que contratar o seguro aqui, ali. Você depende muito do tipo, do mecanismo, de como é que é a empresa dele. Se é uma empresa que ele tem fazendo, por exemplo, uma planta industrial. A planta industrial, ele vai produzir, sei lá, um shampoo.
ele vai precisar de uma série de equipamentos. Conforme ele está instalando aquela planta, o que eu vou olhar? Eu vou olhar qual é a operação dele. O que consiste essa operação? Ele tem equipamentos, ele tem máquinas, ele tem intensivo em pessoas, ele tem transporte, negócios de logística. Você precisa, o seguro é fundamental para qualquer transporte que você tem hoje em dia. Então, a primeira coisa que a gente olha é qual é a operação dele. Em que ambiente ele está inserido? Em que localização ele está ficando? Ele é uma empresa que ele vai precisar ter diferentes pontos dispersos geograficamente? Opa, peraí, aqui tem alguns riscos diferentes. Então, a gente precisa analisar a operação como um todo desse empreendedor. Agora, Felipe, podem estar assistindo a gente, um pequeno, médio empreendedor, e falar, gente, isso é muito caro, isso não é para mim, né? O seguro para pequenos e médios é acessível? Olha, é super acessível. Primeiro que eu digo é o seguinte, o empresário, ele investe, né, por muito tempo e monta sua empresa e por querer entender que o seguro pode ser caro, ele não faz o seguro. Parece não fazer sentido para mim. E quando a gente fala do preço do seguro, menos ainda. Você tem uma ideia, preço médio de uma média empresa com as coberturas normalmente contratadas, custa R$ 2.500 por ano. Se você pensar em talvez um seguro de automóvel do próprio dono da empresa, talvez seja mais caro do que o seguro da empresa dele, tá certo? Então, assim, ele é um custo extremamente competitivo. Obviamente que você tem empresas menores que pagam R$ 1.000 e tem empresas que pagam muito mais, mas a média do que a gente chama de médio mercado, né, custa R$ 2.500, quer dizer, não parece nada em relação ao que ele vai ter em caso aconteça um incêndio ou qualquer outro dano. Parece que as pessoas não levam muito em conta que quando acontecer um sinistro, o que está envolvido não é aquela apólice, é o valor do todo. Então, ele perde o bem como um todo. Então, ele deixa de pagar o valor da apólice e perde muito mais se ele não fizer essa... Ele não vai ter a continuidade do negócio dele. Ele certo? para, ele não vai ter, os equipamentos todos que ele investiu não terão, ele não vai ter mais, o imóvel, né? A receita, como eu falei, que ele vai deixar de receber, despesas que ele teria que pagar. Então, assim, é um custo relativamente muito competitivo para um evento que ele pode ter. O risco, é claro que quando você analisa o seguro de automóvel, talvez as pessoas tenham uma visão mais clara, porque o automóvel, a gente chama de a frequência, a possibilidade de ter um roubo de automóvel é maior, claro que é maior, né? Mas o incêndio, a frequência, a possibilidade de ter um incêndio, claro que é menor, mas o dano é muito grande, a severidade é grande. Então a gente fala que a frequência no automóvel pode ser alta e a frequência de um sinistro de incêndio não é alta, mas o dano é alto, são valores altos. Então, assim, ele precisa realmente de um seguro para se proteger e continuar o seu negócio. A continuidade do negócio dele vai ficar parado um momento para fazer a reconstrução, mas se ele não tiver o seguro, como é que ele vai voltar a ter aquele negócio que ele tanto investiu na sua vida toda e por causa de R$ 2.500 ele não tem mais? Você usou o seguro de carro como exemplo, né? Quando a gente tem um seguro de carro, por exemplo, se a gente bate o carro num terceiro, a seguradora ressarce esse terceiro, né? Isso é possível também quando a gente fala de empresa? Então, isso é uma cobertura que a gente fala que seria fundamental e é pouco contratada e às vezes talvez pouco conhecida, que seria o danos a terceiros. Uma empresa pode causar um dano a um terceiro? Claro que pode. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico que a gente já teve dentro de casa. Você tem uma sua loja segurada contra incêndio. Ok, só que essa loja tem um vizinho, que é uma outra loja. Pegou fogo, que não estava segurado, por exemplo. Não tinha seguro de incêndio. Pegou incêndio na sua loja e você danificou, pegou fogo na loja vizinha. Você é responsável por isso. Aí o proprietário diz, poxa, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade, eu não botei fogo na loja. Não importa, você tem a existência do seu imóvel, você é responsável. Você causou um dano, mesmo que involuntário, ao terceiro. E pegou fogo na sua loja e no do terceiro, o seguro vai pagar o seu seguro de incêndio, você vai ser pago. Se você não tiver a cobertura que a gente chama de responsabilidade civil de terceiro, você não vai receber. Se você tiver essa cobertura, você pode inclusive ter o dano causado por seu incêndio na sua loja, você vai receber também o terceiro que vai entrar contra você na justiça, eventualmente, ou se tentar se ressarcir, a seguradora também vai pagar. Essa é uma cobertura que eu acho que ela tem um preço muito acessível, não encarece nada o seguro e te ajuda numa situação
que é muito comum acontecer. Agora, quem que faz o monitoramento desse cenário? Eu tenho uma empresa, eu não consigo enxergar ali quais são os riscos que eu corro ali, que o meu negócio corre. Quem é a pessoa indicada para fazer esse mapeamento e me pontuar quais são os riscos que podem ocorrer? Você trabalha, quem vende o seguro... O corretor. É um corretor que vai te auxiliar. Existem atividades que são as consultorias em gestão de riscos. Então, quando você está numa operação, você chama, geralmente um corretor indica até quem é um consultor da área daquele segmento, aonde ele vem te orientar e te ajuda a entender o que é aquela operação, e que tipos de riscos aquela operação está sujeita, né? E acho que um corretor especializado, acho que no ramo empresarial, é fundamental para esse processo. O corretor vai levantar as necessidades do cliente, né? Vai avaliar quais as Tira coberturas, dúvida, coberturas, vai obviamente ver qual é a seguradora que tem mais, que a gente chama apetite de risco para aquele negócio, e vai ajudar ele a fazer a colocação do seguro. Em caso de eventuais sinistros, ele vai ajudar na documentação, né? Para fazer, né, a reclamação do sinistro. E a gente também, no caso de seguradora, que a gente também, junto com o corretor, a gente oferece, que eu acho que é um item interessante, que é a área de gerenciamento de risco, né? A gente lá na Tóquio, a gente tem a seguradora, obviamente a gente está aqui para pagar o sinistro caso aconteça, mas a gente gostaria muito de fazer um trabalho junto ao corretor, junto ao cliente, para mitigação do risco. O gerenciamento, como você falou, de consultoria, de gerenciamento de risco, a gente tem uma área especializada em ajudar ao segurado a que protecionado ele deveria ter ou ele poderia ter para evitar um possível sinistro. Então ele contrata o seguro com você e você tem uma equipe que vai no negócio dele? Nós temos uma equipe hoje de 27 pessoas olhando isso. Pode ser um seguro de transporte, que a gente analisa a frequência de sinistro que ele tem, se são tombamentos, se é um problema de roubo. Analisamos a empresa dele com a nossa inspeção de risco, que a gente chama. Na verdade, a gente faz um gerenciamento de risco na empresa para ver que tipo de protecionais são importantes para aquela atividade. E isso aí tudo ajuda a ele melhorar o risco dele, como eu falei, e evitar um possível sinistro. Porque a gente sempre fala o seguinte: a seguradora está lá para pagar o sinistro e faz parte do nosso dia a dia fazer esse pagamento do sinistro quando acontece. Mas a gente sempre fala que existem riscos que não são seguráveis. Como, por exemplo? Por exemplo, um risco de perda de mercado. Vou dar um exemplo que talvez seja mais fácil para as pessoas entenderem. Você tem uma academia de ginástica, né? Você tem há 20 anos aquela academia de ginástica naquele bairro, né? Você tem seus alunos que estão acostumados à sua academia. Abriu uma academia do lado, tá certo? Uma academia nova, toda tecnológica. Seus alunos não vão para lá porque conhecem os seus professores, conhecem a academia, não vão. Por infelicidade, você tem um incêndio na sua academia. Tudo bem, a seguradora está lá para pagar, você vai reconstruir sem problema. Só que você vai demorar 6 meses, 10 meses, 1 ano para reconstruir o seu imóvel. O que pode acontecer? Os alunos que ali estavam vão esperar, vou experimentar aqui, depois eu volto. Eles vão para outra academia e gostam da academia e não voltam mais. Então você pode perder seus alunos. Então a gente fala sempre isso. O seguro é importante, é fundamental, na nossa opinião, mas você evitar um possível sinistro também é importante para o cliente. Ele acho que deve ter essa preocupação, porque tem riscos, como eu falei, que não são seguráveis. Não tem, nem tudo é segurável. Ele tem o seguro, né? Só que Caso daí acontece alguma coisa porque ele não tomou um cuidado ou outro e ele pode perder o negócio dele mesmo tendo seguro. Ele vai ter a academia de volta, se o seguro estiver bem apropriado, mas correto. Os clientes, talvez ele vai ter uma possível perda de receita, ele vai ter, mas os clientes talvez foram embora e podem ter gostado de uma outra academia e não vão voltar para a academia dele. Isso não tem como seguradora garantir. É mais ou menos como as seguradoras de saúde fazem, né? Você contrata um seguro-saúde, mas eles têm toda aquela coisa de prevenção, né? De prevenção de doenças, de prevenção de hipertensão. Que é o gerenciamento de risco, né? Isso, exatamente. Patrícia, agora se o negócio prospera, né? A gente está falando de pequenos e médios empreendedores, gente que de repente está começando agora, contratou um seguro e o negócio vai muito bem, obrigada, né? Ela precisa, o dono desse empreendimento precisa rever os seguros que ele contratou para o negócio ou não? Precisa sim. Isso é super importante. É muito comum as pessoas contratarem a pólice, guardar ela na gaveta e esquecer. Agora, a empresa está sendo montada, você tem um plano de expansão, um plano de instalação do seu negócio ou de contratação de pessoas.
você precisa atualizar essa apólice. Cada vez que você fez um investimento significativo na tua planta, que seja uma fabriqueta, uma loja, que seja, ou que você fez mais contratações de pessoas, você precisa atualizar, porque esses números compõem, até para eles fazerem o valor da apólice, eles compõem aquela apólice. Então, essa atualização, é óbvio que vai depender de dinâmica de negócio para dinâmica de negócio. Se você tem esses planos, você precisa fazer a cada evento onde você fez uma modificação, quer seja para mais e quer seja para menos. Para menos também é possível fazer. Então, por exemplo, você comprou um maquinário novo, por exemplo. Você chama a seguradora e fala, olha, eu fiz uma atualização. Você vendeu um maquinário novo ou fechou uma filial? Você também chama, porque vai mudar a tua apólice. Esse é o item que eu diria que é fundamental, esse acompanhamento do valor segurado. Isso para a gente é muito importante, porque você falou, uma empresa pequena, ela cresce, né? Então ela tem mais equipamentos. E por um azar teve um incêndio. Ela vai receber do seguro um valor muito menor do que deveria. Cria uma frustração enorme para o cliente. Mas o seguro não funciona. Não, o seguro funciona. É que, infelizmente, você tinha uma empresa que valia 3 milhões de reais, você comprou os equipamentos, a empresa saiu de 3 para 10 milhões, e você vai receber 3. Cria uma sensação muito ruim, né? Cria uma sensação ruim. E eu acho que isso é fundamental, de você acompanhar o valor. E para menos também. Porque é importante também para menos. Você faz um seguro de 5 milhões e você vende equipamentos. Na hora do sinistro, você vai receber 3 milhões, porque é o que está valendo a sua empresa naquele momento. Você fala, pô, mas eu paguei por 5, por que eu vou receber 3? Então, essa avaliação para a gente é fundamental. E se você me permitir, tem um item aqui importante, que a avaliação para efeito de seguro é o valor de reconstrução do imóvel. E mais os equipamentos, o conteúdo. Não é valor de mercado. Mas a minha empresa está na Oscar Freire e ela vale muito. Ela vale o ponto. A sua empresa, o que tem dentro, para efeito de seguro, é o que ela tem dentro. Então, se ela tem piso de mármore na Oscar Freire e você tem a mesma loja com piso de mármore no centro de São Paulo, para efeito de seguro, é a mesma coisa. O que importa é quanto custa para você reconstruir a sua empresa, o seu imóvel, a sua empresa. Independentemente do CEP, né? Independente do CEP. Então, às vezes, a pessoa pode fazer um seguro, não, mas a minha loja na Oscar Freire vale 10 milhões. Para reconstruir, vale 3. Então, cria frustração. Essa é uma preocupação. E a outra preocupação importante o seguro também não é valor contábil. Contábil é uma coisa, você compra o equipamento, você tem 5 anos, aquele equipamento é depreciado. Então, contabilmente, ele tende a ser 0. Mas para seguro não é, porque você, para recomprar aquele equipamento, ele continua valendo o mesmo mais. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, que você comentou, de eles não só avaliar se a empresa está crescendo ou está decrescendo, qual é o valor real de risco que ele tem, mas como ele avalia isso? O que é o valor de reconstrução? Não é valor de mercado, não é valor contábil. Para que ele não tenha uma possível chateação na hora do sinistro, achar que vai receber um valor e não vai receber. Aí cria aquela situação ruim. A seguradora não está fazendo o papel dela. Nós estamos fazendo nosso papel. Mas você precisa fazer o seguro correto. Para você não pagar muito o prêmio e também não pagar menos e na hora do sinistro não ter a indenização que seria devida, entendeu? Patrícia, como gerenciadora, especialista em gerenciamento de riscos, você sugere que essa reavaliação seja feita de quanto em quanto tempo ou seja algo pontual? O que o empreendedor tem que ter em mente para pensar, acho que eu preciso reavaliar o meu seguro? Isso depende bastante da dinâmica do negócio. Se você tem um negócio que está em franca expansão, você precisa ter uma periodicidade compatível com essa expansão. Então, vou comprar alguma coisa nova, vou ampliar, tem que pensar. Contratar gente ou trocar os equipamentos, eu preciso chamar ele com uma periodicidade inferior à validade da apólice. Tem outros negócios que eles já estão num regime um pouco mais corrente, já estão numa dinâmica mais estável, onde pelo menos acho que uma vez por ano você precisa ter um bate-papo. Isso, assim, é uma questão educacional. Você coloca isso na sua agenda
e você passa a fazer e você aprende também muito com o incorpora corretor. o Você hábito, incorpora né? aquele hábito na sua prática de gestão. Metas para o ano que vem, por exemplo, né? Reavaliar, pensar exatamente. pelo menos sobre o assunto, Com certeza. né? E sempre os negócios têm coisas, por exemplo, essa história dos... agora vai ter essa lei nova de informática, né? As pessoas não têm noção qual vai ser o impacto dessa lei no seu negócio. Então, às vezes, até uma conversa com o corretor, peraí, eu também posso me assegurar e, se eu não entendo direitinho, deixa eu cuidar desse risco, fazer uma apólice aqui, porque eu vou ter algum especialista para quem chamar, ele vai me ajudar a ver qual é o meu risco antes de eu ficar refém de algum hackeamento, algum problema de negócio. Já que você trouxe o assunto à tona da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente está vivendo um novo momento. Queria perguntar para o Felipe, quais são os riscos digitais que existem e quais são seguráveis? Então, essa é a grande preocupação do mercado hoje, porque o Brasil, primeiro, é um dos países que mais sofrem ataques de hackers, né? Existe uma estimativa do mercado mundial que hoje, aproximadamente 600 bilhões de dólares, 600 bilhões de perdas, não de seguro, de possíveis perdas que as empresas têm tido por causa de problema de hackeamento. De vazamento de informação. De vazamento de informações. Tem uma nova lei, como você falou, que a gente ainda não sabe exatamente tem ali como é que vai ser a aplicação dela, mas você é responsável pelo arquivamento daqueles dados. Aquele vazamento pode causar danos a terceiros. Você tem que ter a sua própria empresa, obviamente, você pode parar e você pode ter vazamento de dados que podem ter danos enormes. Hoje a gente não tem uma estimativa, como a PFD Seguro ainda é um mercado novo, né? Apesar dos 600 bilhões de dólares que se fala no mundo de perdas, no nível de seguro ainda não tem uma estatística. Mas é o mercado que você fala hoje, que as empresas mais apostam para o futuro em termos de seguro, de crescimento de mercado, é o risco digital. As multas são muito altas, né, se tiver qualquer problema. De qualquer problema. E eu estava assisti uma palestra de um expert nesse assunto, um especialista, e ele falou muito claro o seguinte, ele falou, olha, a questão não é se a sua empresa vai ser atacada, ela já foi atacada. A questão é saber quando você vai saber que ela já foi atacada, que alguém já acessou. É que talvez a sua empresa seja pequena, você ainda não viu, não teve interesse mais numa empresa grande, porque talvez já tenha sido atacado. E a gente acha que, já que estamos falando de empresário, de médio mercado, é o mercado mais potencial para isso, para conter esse tipo de dano. Porque eu trabalho numa grande empresa, eu tenho o diretor de tecnologia olhando isso, eu tenho o pessoal de segurança olhando tudo isso. E não é uma pequena e média empresa, você não tem isso. Você tem isso numa academia, numa pizzaria, onde você mexe com dados de terceiro, cartão de crédito, fulano e tal, do restaurante. Então, ele não tem um pessoal preparado para... Deu um problema, o que eu faço? Primeiro, que ele pode parar a empresa. Segundo, o que eu faço com esses danos que estão sendo vazados? Quer dizer, ele não tem alguém para olhar isso. Ele tem um site que ele tenha qualquer captura de informação dos seus visitantes, ele já está sujeito às multas absurdas. E é óbvio, o negócio dele não vai comportar uma ação, e ele não vai saber naquele momento, ele vai saber lá na frente, quando não necessariamente ele está preparado para aquilo. Você já tem apontado para os clientes esse risco? A gente já tem chamado a atenção, até na própria empresa a gente teve que buscar mecanismos que protegessem a isso, porque se você comparar com a legislação europeia que já entrou em vigor esse ano, é incompatível com o tamanho dos negócios, as penalizações, né? E o empresário brasileiro, ele trabalha muito no limite do seu... Ele gosta do risco, né? Ele tem um apetite a risco. Então, ele trabalha sempre muito apertado, com o seu dinheiro investido, absolutamente tudo naquele negócio. Então, ele não vai se preocupar em ter um sistema que proteja as informações, ele vai ter um antivírus, uma coisa que é óbvio, eu não sou desse segmento. Ele guarda o backup do sistema dele no própria instalação física dele. Aí deu um incêndio, ele perdeu tudo, ele perde o negócio e perde a base de informações que ele tem. Então, isso é muito comum já hoje,
né? Quiçá, depois da entrada dessa legislação, que nós vamos ter mais problemas. Você pontuou a questão das multas, mas também tem a questão do dano à imagem, né? Porque toda vez que rola um vazamento massivo de informação, a gente teve naqueles hotéis norte-americanos que vazaram informações de cartão de crédito de clientes, etc e tal, sempre tem um dano à imagem, né? É possível segurar esse dano à imagem, Felipe? Olha, o dano à imagem normalmente você não consegue, você consegue trabalhar como você faz para proteger a sua imagem, não dano especificamente, né? Você tem seguros nossos que você pode contratar, inclusive você tem algum possível dano de imagem, uma assessoria de imprensa para como você cuida da sua imagem no evento, seja de fazer incêndio, um gerenciamento de crise, seja qualquer, pode ser um incêndio, pode ser qualquer coisa. Então esse é uma cobertura que também a gente faz, que é bastante inovadora, que a gente vende, que você contrata uma assessoria de imprensa para te ajudar a gerenciar uma possível crise, né? Mas, voltando ao risco digitais, a gente realmente acredita nisso. Quer dizer, talvez, como você falou, o empresário ainda não tenha percebido isso hoje, porque não tem muitos eventos assim não tem ainda muito sinistro, para ser honesto, no mercado hoje, para quantificar isso. Mas eu diria que hoje uma preocupação, se eu fosse empresário, eu teria muito com a questão do risco digital. Que isso vai acontecer, acho que a lei entrando aí, com certeza, vai dar mais força a isso, só que a lei entra ano que vem, 2020, agosto, se não me engano. Estamos chegando lá, passar rápido, então eu já estaria bastante preocupado como eu estou armazenando meus dados, o que eu posso causar de dano a terceiro e, obviamente, pensar assim numa cobertura de seguro. Bom, a gente pontuou agora essa questão do risco digital, eu queria falar também do setor de transportes, né? A gente vive num país onde a gente vê aqui no jornal, ou então a gente assiste nos telejornais, crescentes reportagens sobre roubo de carga, do crescente número de roubo de carga, em alguns estados mais que nos outros, obviamente, né? Como é que é o seguro para esse ramo do transporte, Felipe? Então, o seguro, primeiro que ele é obrigatório para quem transporta, para quem é dono de mercadoria e para quem transporta, é um seguro obrigatório. E ele é importantíssimo, porque o Brasil hoje, 65% ou 70% do transporte modal é rodoviário. Modal rodoviário, né? O Brasil escolheu esse modal e é o que nós temos. E nós temos muito sinistro de roubo no Brasil, em estrada, tombamentos, acidentes, né? Quer dizer, as estradas do Brasil, tirando algumas regiões, né, são boas. Então, assim, é um seguro hoje que ele é bem divulgado, as pessoas compram, né? Mas ele é fundamental também, como a gente fala do gerenciamento de risco também. Você tem um seguro e a gente também ajuda no gerenciamento de risco. Como ele pode evitar ter acidente? Ou ser roubado naquela estrada, naquele local que talvez seja mais perigoso, ou naquele horário ele não deve circular. Então a gente faz uma ajuda, além de fazer o seguro, ajuda ele a gerenciar melhor o risco. Porque no final do dia, o que o empresário quer fazer é entregar a mercadoria dele, tá certo? Ele não me interessa, se eu estou fabricando um equipamento. Eu quero que meu equipamento chegue na loja para ser vendido. Não quero que ele seja roubado e a seguradora me pague. Não faz sentido. Então, assim, a ideia da seguradora é não só fazer o seguro de transporte, mas garantir, junto com ele, né, fazer um planejamento que a gente chama de plano de risco, para que aquela mercadoria seja entregue e evite um possível roubo ou acidente, né, de acordo com a data que a gente faz. E chegue na data que foi combinado, né? Porque e chegue na data. Isso é fundamental para alguns negócios. Não adianta nada as coisas chegarem depois. Imagina o Natal e Dia das Mães, que são os momentos mais importantes do varejo. Eu estou com a minha mercadoria, chega lá, e não tem mercadoria para comprar. E aí o consumidor vai comprar outro, né? Outra mercadoria também. Como você vai falar para o seu filho que o Papai Noel não trouxe o presente dele, né? Tem um risco pior ainda. Pior ainda. Ô, Patrícia, eu queria que o Felipe falou um pouquinho dessa coisa do rodoviário, né? Você como especialista em gerenciamento de riscos, eu queria que rapidamente você pontuasse quais são os outros setores que também vale a pena a gente olhar quando o assunto é segurar o negócio. Assim, acho que tem alguns seguros que independem, acho que de ramo. Acho que desde comércio, pequenos negócios, você tem seguros, como ele falou, toda a parte de eventos climáticos, roubo, o transporte, eles valem para todos os setores. Mas você tem alguns outros riscos, alguns outros setores que eles são importantes. Por exemplo, você tem empresas de engenharia. Quando você está em empresas de engenharia, um seguro muito comum de ser contratado é o All Risks.
onde você assegura que o empreendimento que você vai construir, ele está assegurado de ponta a ponta. Ali você vai ter diferentes players, diferentes participantes, você vai ter fornecedores de tudo quanto é tipo, você vai ter as instalações do seu cliente, você vai ter muita coisa que, se você não faz esse tipo de seguro, você não recebe o primeiro pagamento. Começa por Exatamente. aí. Porque é fundamental você estar coberto e você ter treinado a sua equipe em como agir em caso de um sinistro. Você tem o transporte, eu acho que é fundamental, e você tem muita gente que não trabalha com seguro, né? Você ainda tem muitas empresas que transportam pelo menor preço. Quando você está em época de crise, e nós estamos numa crise brava há bastante tempo, o que vale é o menor frete, e o pessoal foge do seguro de transporte. Quando ele foge do seguro de transporte, você fica sujeito a não receber sua mercadoria ou receber qualquer coisa, né? As estradas fora de regiões muito pequenas são muito ruins. Então, acidentes, a mão de obra trabalha no limite, trabalha numa carga de trabalho muito acima do que a sua capacidade física. Então, você pegar um caminhoneiro que dorme ou que... é muito comum. Então, essas áreas são muito fortes. Você tem seguros também para outras coisas que são outros negócios, né? Você pega o agrobusiness, você tem bastante seguro que sejam dirigidos para esse setor. Assim, eu acho que Tem um seguro interessante que você falou de obra, a gente chama de risco de engenharia, que é a construção, mas tem um seguro importantíssimo que é o garantia da obra. Né? Quer dizer, você garante não só o dano físico na obra, como a performance, a garantia. Então, se você está querendo construir uma fábrica e me contrata para fazer o seguro de construção, sou construtor, você é o dono da fábrica. Então, eu tenho o seguro de risco de engenharia, que protege por danos físicos, né? Pode ser um alagamento, um incêndio e tal. E também tem o seguro de garantia da obra, que a seguradora vai garantir que eu, construtor, vou entregar a obra para você naquele momento, dentro daquelas condições que você pactou. Então, você quer receber... Porque, de novo, você quer receber a obra pronta, você não quer receber um possível sinistro, você quer que a seguradora garanta, que a gente chama da performance. Então, você também garante a entrega da obra, que é o seguro de garantia que é muito usado hoje no Brasil e tem muita expectativa para crescer dando para frente. E acho que no número desse aumento de empresários que a gente falou, surgiu recentemente muitos empresários individuais, que são profissionais que abriram suas empresas. E quando o cara trabalhava numa empresa maior, a empresa contratava o seguro de responsabilidade civil. Hoje você tem também o seguro de erro e omissão. Por exemplo, você pega um engenheiro, ele tem que ter seguro contratado, porque ele não é infalível, né? E ele tem que proteger a sua pessoa jurídica como um especialista numa determinada área. Você tem também para outros segmentos, e daí são mais relacionados à governança das empresas, que é seguro para direção, os diretores de empresa, caso a empresa se envolva em algum tipo de situação, porque o diretor, a governança, ou os conselhos de empresa, eles respondem pessoalmente, com o seu patrimônio pessoal, aos danos a terceiros. Né? Então, você também tem seguros, algumas empresas contratam esses seguros para proteger seus executivos também desses riscos. Então, assim, acho que tem seguro para tudo qualquer coisa. Só na minha área, que é produto pessoa jurídica, só de produtos que a gente fala, nem é de cobertura, só de produto, tem mais de 40 produtos. Tem produto de nicho e tal. Então, além de produto, você tem várias coberturas de seguro. Você tem seguro de apólice empresarial, que a gente chama. Você tem mais de 40, 50 coberturas que você pode fazer. Então, seguro de dano elétrico, seguro para contra-raio, roubo, vendaval, alagamento, queda de aeronave. Se você está o seu imóvel, seja residencial ou de empresa, sua empresa está numa rota de avião, pode acontecer, né? Tomara que não aconteça, mas pode acontecer. Então, a gente tem mais de 40 produtos que a gente oferece no mercado. Então, tem bastante tipo de seguro, modalidade de seguro. Hein?
Bom, muito obrigada. Eu queria agradecer a presença aqui na TV Estadão do diretor executivo de produtos pessoa jurídica da Tokio Marine, o Felipe Smith, e a Patrícia Sibinelli, especialista em gerenciamento de riscos. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. E obrigada a você que participou dessa transmissão aqui na TV Estadão. Até a próxima.